O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá amigos, tudo bem? Estamos retornando aí com o nosso programa Expressão Universitária. E hoje para falar sobre a importância da vacina para combater a pandemia provocada pela Covid-19. E para falar sobre esse importante assunto, nós trouxemos dois pesquisadores, professores nossos aqui do campus, ligados ao curso de farmácia. Eu estou falando do professor Alexandre Pierres do Amaral, que está vindo pela primeira vez no nosso programa. Então, bem-vindo, professor Alexandre. Eu acho que a sua contribuição aqui nesse espaço será fundamental neste momento, nesse programa de hoje. E também contamos com a presença do professor Luiz Carlos Chicota, coordenador e professor do curso de farmácia. Então, bem-vindo de novo, né? Eu acho que nessa pandemia, o senhor já veio outras vezes também para falar sobre a situação toda, prevenção e tudo mais. Mas, enfim, vamos dar preferência ao professor Alexandre para começar esse papo de hoje. Vacina é fundamental, professor? Por quê? Bom, primeiro, sem dúvida, né, é fundamental aí o que tem sido demonstrado aí nesse último ano, né, que a gente tem enfrentado essa pandemia aí da Covid-19, a vacina é o meio aí que a humanidade tem para controlar, né, essa infecção. E falando assim de forma geral com relação a vacinas, né, não só especificamente da Covid-19, a vacina é um método aí já usado há décadas, né, para controle aí de infecções e evitar doenças. Tanto que nós temos carteirinha. Exatamente. Para nos identificar. Com muitos tipos diferentes de vacinas. E, basicamente, a vacina ela é uma forma de indicar para o nosso organismo que ele está sofrendo uma infecção para que ele gere uma resposta imunológica. Mas claro que a vacina é como se ela enganasse o nosso organismo que ele está sendo infectado para que ele gere uma resposta imunológica. Mas na verdade a vacina não gera infecção, né? A vacina são ferramentas utilizadas, depois a gente pode discutir, né, aqui os diferentes tipos de formas dessa resposta imunológica, mas é uma forma segura de dizer para o nosso organismo gerar uma resposta imunológica a um agente infeccioso, e vírus principalmente, para que o nosso organismo crie essa memória contra esse determinado agente. Então, quando a pessoa ela efetivamente entrar em contato com esse agente causador da infecção, o organismo já sabe se defender. Então, a vacina ela é colocada no nosso organismo e o nosso organismo entende que está sendo infectado. Mas, na verdade, ele não está sendo infectado, ele está gerando uma resposta imunológica, né, um antígeno que foi colocado no nosso organismo para que ele crie os anticorpos, células de defesa, ele já se prepare para uma infecção que pode ser que vai vir, né, um agente infeccioso. Então é fundamental no controle de muitas doenças, né, muitas doenças foram erradicadas aí graças à vacinação. O Brasil tem larga experiência nisso, aí no Sistema Único de Saúde, na questão da prevenção de doenças. Então, a vacina é uma grande forma de prevenção de doenças. Claro que a pandemia atual está em curso, né? E a vacina está em curso junto. Então, por isso que gerou toda essa confusão, realmente, em todas as áreas, né? Saúde, econômica. Pandemia, né?
Por isso chama pandemia. Então, de forma global, se espalhando de forma muito rápida. E essa corrida é porque o que a gente tem de dados atuais é que a vacina realmente é a ferramenta aí que vai nos ajudar a vencer esse problema. Perfeito, professor. Professor Chicota, nós temos aí talvez essa corrida que o professor Alexandre se referia, que gerou uma série de vacinas. O nosso organismo está preparado para enfrentar ou receber qualquer tipo de vacina. Ele não vai identificar A, ou B ou C, se é melhor ou é pior, né? Graças a Deus, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Ademar. Estar aqui é sempre muito bom, né? Então, depois da aula do professor Alexandre, aí é bem o que ele falou, né? Com relação às vacinas. E hoje, então, está acontecendo ou está rodando no Brasil 2 tipos de vacina, né, que estão sendo, né, a Oxford AstraZeneca e a Coronavac, né. Mas existem outras, né, que estão em fases terminais, né, de estudos, que é a Moderna e a Pfizer BioNTech, lá dos Estados Unidos, e a Sputnik da Rússia, né. Então, sim, são diferentes mecanismos de ação, que nem o professor Alexandre falou, ou formas de estimular o nosso sistema imunológico. E até depois a gente pode discutir isso um pouco, né? Que nem, por exemplo, a Coronavac é vírus atenuado. Já a Oxford AstraZeneca é vetor viral, né? Então, são formas diferentes de estimular o sistema imunológico, que depois a gente pode até conversar, mas que é da mesma forma. Existem também alguns dados de eficácia, né? Mas eu volto a dizer assim, que o sistema imunológico da pessoa tem muito a ver, sabe? A pessoa tem um bom sistema, bons hábitos, né, alimentares, enfim, todas aquelas, é todo um contexto, né? Então essas vacinas aí estão aí, né, e graças a Deus, como diz o professor Alexandre, vai ajudar muito, né, para prevenir, né, essa pandemia, vamos dizer assim. Mas quem está sendo vacinado não deve se descuidar, mesmo assim. Então tem gente achando que tomei a vacina, agora posso relaxar. Não. A gente está vendo que o quadro aí na vizinhança não é tão agradável assim. O que acontece é que esse vírus, né, o causador aí da Covid-19, além de ser um vírus novo essa variante que causa o Covid-19, então já estamos em 21 e segue, mas é um vírus que está sendo estudado bastante, por exemplo, agora já estão aparecendo novas variantes do vírus, então o vírus ele vai sofrendo mutações e outras, aí pode ser uma variante mais infecciosa, menos infecciosa, então tem várias possibilidades. E no momento as vacinas aí aparecem, né, que o público vê, eficácia de tantos por cento, quer dizer que ou eficácia de 50%, 70%, então existe uma boa probabilidade de proteção da comunidade, né, dentro da comunidade que se vacinou, dentro dessa porcentagem. Por isso que é importante também a importância da vacina. Não é apenas pelo individual, é também pelo individual, mas muito pelo coletivo. Especialmente quando a gente não tem tem um vírus com muitas variantes e que as eficácias não são 100%. Ou seja, não é uma garantia absoluta que ela vai te proteger de tudo que vem por aí relacionado ao coronavírus. Não existe vacina 100%, né? Tem algumas que se aproximam. Uma muito famosa é do sarampo, que tem uma eficácia enorme, por isso que foi o grande responsável por erradicar praticamente o sarampo. Aí às vezes volta, às vezes aparece um outro caso, aí reforça a campanha de vacinação, some. E tem outras que a eficácia é um pouco menor, porque os vírus são diferentes. Alguns têm formas de agir, mutações e capacidade de infecção, então varia de pessoa para pessoa, varia de vírus para vírus. Mas é muito importante realmente manter os cuidados, vamos dizer assim, mesmo a pessoa vacinada, para que ela tenha uma garantia
que ela vai se proteger, mesmo vacinada, mas a vacina, sim, traz uma chance de proteção dentro das eficácias que estão sendo divulgadas. E quanto mais pessoas se vacinarem, aí sim essa eficácia vai realmente sendo muito efetiva. Porque se for uma ou outra pessoa vacinada, vai adiantar pouca coisa. Talvez aquela pessoa tenha uma proteção um pouco maior. Enfim, realmente, como foi dito, a proteção tem que continuar, especialmente enquanto a pandemia estiver em curso, né? A gente estiver olhando esses casos aumentando, tem um tempo, né, até nós ter um retorno dessa vacinação. Então tudo é uma escala aí e ainda as pessoas vão ter que ter um pouco de paciência. Sim. Já tivemos um ano, então temos que ter aí mais um bom período ainda, porque não é a vacina que vai resolver a situação assim de imediato. E por isso a importância, reforçando sobre os cuidados que devem ser adotados. A importância da pesquisa em tudo isso, professor Chicota, porque isso mostra que essa área está avançando assim de forma até acelerada, porque outras vacinas pesquisadas em anos anteriores, em décadas anteriores, em tempos anteriores, demoraram alguns anos para sair a solução. Esta não. Esta veio em poucos meses. Isto mostra o quê, professor? Que nós estamos realmente preocupados? Ou essa doença, esse vírus aqui nos provocou? É um contexto todo, né? Mas eu acho que a pesquisa é muito importante. E aquela pesquisa lá de anos anteriores está diferente com a de hoje, né? Hoje se tem muito mais recurso, né? Tem muito mais tecnologia para se chegar, né, ao funcionamento do vírus, como diz o professor Alexandre, mapear o vírus, né, ver o DNA do vírus, né, sequência de aminoácidos, enfim, toda essa situação. Mas é muito importante. A pesquisa, eu acho fundamental. Por quê? Porque a gente, quanto mais souber a ação, o mecanismo, enfim, do vírus, melhor vai ser a forma da gente tratar essa pessoa, né? Enfim, o paciente. Eu acho que a pesquisa é fundamental, é importante para que se tenha uma condução melhor para o paciente, enfim, né? E com certeza, Ademar, hoje o pessoal até questiona muito, né? Mas teve vacina aí que levou 8 a 10 anos para ser, né, ser acreditada, enfim. Mas, claro, há tempos atrás não tinha tanto recurso dentro de um laboratório para se pesquisar, para se analisar, enfim. Graças a Deus hoje, e claro, com esse vírus novo aí, se incentivou um monte de pesquisa, tanto que eu acabei olhando a semana passada o PubMed, que é um dos sites uma das páginas de pesquisa, em torno de 4.000 e pouco, quase 5.000 artigos em 2020. Então, é um monte. E assim, a gente se impressiona, até conversando com o professor Alexandre, de algumas leituras, né, de alguns artigos, né, meu Deus, é muito variado, é uma coisa muito, muito complexa, né. Até pouco estava conversando com ele com relação à tipagem sanguínea, enfim, são várias, são variantes que, sabe, é impossível a gente dizer, não, eu sei, ou, enfim, o pesquisador vai concluir, vai definir, não, olha, o vírus é assim, é muita variação, é muita variante. Então a pesquisa é fundamental para que se tenha, né, uma eficácia, né, no tratamento, enfim, como é que eu dizer, na erradicação da doença, né? Acho fundamental. Falando em pesquisa, professor Chicota, o que seria importante até para nós aqui em termos de região, fazer nesse momento não para controlarmos a doença, mas para sabermos que caminhos tomar daqui para frente? Perfeito. Eu acredito que o ideal seria a gente pesquisar, com certeza. Que tipo de pesquisa seria feito? Por exemplo, ver o perfil, né? O perfil do nosso paciente, do paciente que tem o Covid positivo aqui em Erechim, para ver até a variação, a formação de anticorpos, enfim, eu acharia muito importante fazer isso,
porque eu acho que a classe médica, tendo dados, ela consegue, né? E eu te digo assim, ó, Ademar, tem algumas coisas que pode orientar, que pode direcionar. E eu volto de novo a dizer lá da tipagem sanguínea. É uma coisa, é hipótese, né? Não se pode afirmar muito. Por exemplo, é um artigo norueguês, até estava conversando com o professor Alexandre. Os pesquisadores, eles fizeram um estudo retrospectivo, mas eles chegaram a ver que os pacientes que eram do grupo A tinham maior propensão em desenvolver sintomas mais graves do que os do O. Por quê? Porque o paciente, quem é do grupo A, ele tem o antígeno A, mas não tem o anticorpo A. E o O só tem anticorpo, né? O A e o B, né? Então, o que acontece? Esse anticorpo, ele inibe uma enzima, uma substância lá que, vamos dizer assim, que recepciona o vírus para dentro da célula. Então, o que acontece? O grupo O, ele tem esse anticorpo e ele bloqueia, né? Então, não deixa o vírus, né, na verdade, atuar tão facilmente. Então, é uma coisa muito... Aí chega o paciente, né, tá com... ele é do grupo A, daqui de um pouco pode-se ter um cuidado maior. Mas eu volto a dizer, ó, isso é hipótese, tá? Eles colocaram lá que é necessário muito mais estudos, enfim, né? Mas eu acho importantíssimo nesse momento a gente fazer pesquisa com relação ao comportamento, enfim. E a gente sabe também, né, Ademar, que hoje em dia a coisa não está fácil, tem pouco dinheiro, né? A pesquisa demanda dinheiro. E tempo. O professor Alexandre é um pesquisador ali do nosso curso, um dos melhores aí, então ele já sabe, né, os recursos são escassos, então é bem complicado, né? A gente às vezes tem que fazer malabarismo, né, professor? Mais ou menos. Falando nisso, professor Alexandre, como é que o Brasil está nessa caminhada? Nós não tínhamos que dar alguns passos adiante nessa área de pesquisa? Não deveria haver maiores incentivos? Não deveríamos valorizar mais o pesquisador? Assim, até com relação à pesquisa de forma geral, até complementando um pouco o que o professor Schott colocou sobre o Covid-19, tem duas frentes, assim. Uma é a pesquisa que é voltada para proteção da população, investigando vacinas e potenciais medicamentos, que possam conter a infecção, né, e proteger de imediato, porque a vida não espera. Muitas vezes o pesquisador fazer todo o seu trabalho, lá muitas vezes tem que correr, tem essa ala nessa frente, e tem outra frente de pesquisa que procura entender a doença. Essa é uma pesquisa demorada, né? A pesquisa, a ciência, infelizmente, não é e não pode ser rápida, porque tudo é muito complexo, né? Eu costumo dizer em aula lá para os meus alunos que o ser humano é de uma complexidade inacreditável, né? Só pensando que tem trilhões de células interagindo uma com a outra, então tudo é muito complicado. As infecções que ocorrem dentro do nosso organismo são complicadas de entender. Então tem uma frente aí de pesquisa que procura entender a doença, né? Então, que vírus é esse? Como é que ele interage na célula? Aí vem hipóteses como a da tipagem sanguínea e várias outras que estão surgindo, e pesquisadores do mundo inteiro começam a publicar, né, suas descobertas. É assim que se divulga no meio científico, né? Se publica um artigo, muitas vezes sai na mídia, alguns mais impactantes, né? Mas são publicados em revistas científicas, né? Algumas têm acesso público, outras têm que ter uma assinatura, por exemplo. A URI tem convênio, por exemplo, para que nós, pesquisadores, podemos ter acesso a revistas científicas dentro da universidade. Enfim, assim vai se divulgando e os pesquisadores vão interagindo um com o outro dessa forma e o conhecimento vai indo. E às vezes é muito, muito demorado até que se consiga chegar num consenso de como funciona esse vírus. E a parte da pesquisa que está correndo hoje, que é a vacina, por exemplo, e até se tem pesquisadores tentando entender se algum medicamento pode ou não funcionar, então tudo isso faz parte de um processo.
e às vezes a gente vê, né, o que se comenta muito, nunca se teve uma vacina tão rápido. Mas também eu digo, por outro lado, nunca se teve tantos esforços e tanto dinheiro concentrado em busca de uma vacina. Então foi uma corrida e foi muito dinheiro realmente e muitas cabeças reunidas pesquisando em busca de uma vacina, de uma solução. Os resultados estão aparecendo hoje. Realmente foi muito rápido, mas também teve muitos esforços. Com relação ao Brasil, realmente, pesquisa em qualquer área precisa de incentivo e aqui a gente coloca incentivo pessoal e financeiro, né? Então tem que ter pesquisadores com possibilidades de realizar pesquisas e para isso o que é indispensável é o financiamento. E aqui no Brasil, basicamente, a pesquisa ela é financiada por órgãos públicos e não só no Brasil, mas na maioria dos países são os órgãos públicos que colocam realmente dinheiro para que as pesquisas sejam realizadas e uma pequena parte, especialmente na área da saúde, uma pequena parte vem de incentivo privado. O incentivo privado acaba vindo muitas vezes empresas que vão desenvolver um medicamento que vai ter um retorno imediato. Muitas vezes a pesquisa que a maioria da ciência não é de retorno imediato, né? Então, poucas empresas têm interesse em investir em algo que, se eu disser para uma empresa que o retorno vai ser daqui a 50 anos, e muitas vezes é o que acontece, uma pesquisa hoje, daqui a 50 anos acontece muito, o fulano ganhou o prêmio Nobel numa descoberta que ele fez há 40 anos atrás. Então, o cara, já aposentado, foi lá receber o prêmio Nobel. Então, a ciência muitas vezes funciona assim. E esse investimento é público. Bom, e como é que está no Brasil? No Brasil teve aumentos e a realidade atual é que tem todo um quadro econômico, né, que não é de hoje do nosso país, mas muitas áreas estão perdendo dinheiro e a pesquisa também. Isso tem caído muito. Se olhar os gráficos do investimento em pesquisa, em ciências, tem caído bastante. Isso reflete na produção científica do país. Eu costumo dizer que o Brasil é um país que tem pesquisadores excelentes, tem universidades excelentes, tem pesquisa de alto nível em muitos centros, tem em grandes centros, né, como capitais, também tem pesquisa regionalizada, que é muito importante. Por exemplo, na nossa região de Erechim, quem vai fazer as pesquisas na nossa região somos nós, né? Então, os centros regionais são importantes e o Brasil tem recursos humanos para isso e depende muito do investimento financeiro, né? E é o que a gente vê hoje, por exemplo, tem saído notícias agora que o Brasil está desenvolvendo nacionalmente uma vacina, mas ainda está em testes iniciais, né? Até para falar dos testes das vacinas que a gente vê bastante aí, antes de chegar na fase clínica, né, que chega na fase 1, 2 e 3, todo mundo conhece hoje, né, as fases clínicas da vacina, tem os estudos experimentais, in vitro, em laboratório, para ver se em animais, para ver se realmente aquilo é uma potencial vacina. Então, no Brasil tem uma vacina e que eu tenho conhecimento, que eu vi de notícia, que está começando a ser desenvolvida e potencialmente esse ano vai a testes clínicos. Se não me engano, é na Universidade Federal de Minas Gerais, e aí tem vários convênios ali com outras universidades, parceiros, com a Fiocruz. E essa seria a nossa vacina, realmente produzida nacionalmente, e parece que agora estão convergindo institutos financeiros, aí, órgãos financeiros públicos, para realmente investir nessa possibilidade. E tem que ter em vista que a vacina, começou hoje, vai ser só para o ano que vem, não tem problema, vai ser preciso. Tá? Vai ser preciso esse ano, no que vem, porque o que a gente imagina, né, é que esse vírus vai conviver com a gente por algum tempo e vamos precisar de vacinação, revacinação. Talvez vão vir novas cepas, aí as empresas vão ter que mudar a vacina, que é o que acontece muito hoje com a vacina da gripe, né? Todo ano muda
e assim vai indo. Então é importante, mas realmente a questão da ciência no Brasil tem alguns atrasos com relação ao incentivo financeiro. Então já teve um sobe e desce, e muitas vezes reflete a situação econômica do país, mas parece que o Brasil está entrando também na produção da sua vacina. E temos institutos, Butantan e Fiocruz, que conseguem produzir vacinas com insumos estrangeiros, vamos dizer assim, né, mas a gente tem capacidade de produção aqui, mesmo que tenha que comprar o insumo ou de uma outra empresa, como as que a gente está vendo ainda. Perfeito. Viu como passa rápido, 25 minutos é rápido. Então, eu acho que, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa importante, mas eu acredito que a gente tem que fazer um segundo tempo, uma hora dessa aí, para voltarmos com mais novidades. Né? E a gente acha, quando combina uma entrevista, não, mas eu acho que não tem muita coisa para falar. Tem sim, e tanto que passa rápido isso aí. Mas não temos mais tempo, professor Alexandre, nem professor Chicota. Então, eu quero realmente agradecer a participação de vocês aqui nesse espaço. Acredito que, e a gente se esforça para isso, para trazer informações que sejam relevantes a vocês aí de casa, trazer, embora se fale em pesquisa e vírus, essa coisa toda, mas um linguajar que todos, realmente, isso a gente falava com o professor Chicota, que todos possam entender sobre a importância dos estudos, dos pesquisadores, né, e da compreensão, principalmente, de todos aí, especialmente neste momento. Então, mais um pouquinho de paciência, né, professor Chicota, mais... E é o que se pede, né, paciência para enfrentarmos essa realidade que a gente não imaginava que fosse durar tanto tempo. Tá? Professor Alexandre, professor Chicota, grato aí pela presença de vocês novamente, e a você aí de casa, que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.